Imagina o seguinte, você é um desenvolvedor indie que desde os anos 2000 vem lançando jogos. E esses jogos foram criticados porque seus personagens se mexiam como robôs e interagiam como. Então, alguns anos depois, você decide pegar essas críticas e usá-las em um jogo. Five Nights at Freddy's. Mas será que você sabe a história? Freddy, Bonnie, and Chica, those designs just kind of, I didn't really plan ahead like what animals they should be. O jogo foi um sucesso. Milhões de pessoas jogaram e da noite pro dia todo o seu esforço foi reconhecido. Scott, criador do jogo, tinha que fazer uma continuação, mas tem um probleminha. Scott não esperava que o game se tornaria tão popular. Então a história que ele produziu em seu primeiro jogo não tinha como ideia uma sequência. Mas ganhando milhões, quem não faria? E 4 meses depois, sim, 4 meses, lança FNAF 2. E de novo, o game foi elogiado pelas suas mecânicas divertidas que mudaram pra melhor se comparado ao primeiro. E agora, seus jogos estão virando um símbolo de um novo estilo de terror. E com isso, vem mais sequências. FNAF 6. Esse era pra ser o último jogo. Todos os personagens receberam seus finais, seus arcos estavam prontos, era só botar fogo e ir embora. O que fizeram? Só não deu certo. E quando todo mundo pensou que a franquia tinha terminado, em 2019, Scott anunciou uma parceria com a Steelwool Studios, uma empresa de games indie. Ele também anunciou que eles seriam os futuros produtores dos jogos, o que foi bem interessante porque não era pro FNAF 6 ser o último. E em 28 de maio de 2019, FNAF Help Wanted vai a público. Pela primeira vez na história do FNAF, um jogo saiu de uma sala claustrofóbica e entrou num mundo realmente 3D. Mas nem tudo é coisa boa, né? Porque com esse 7º jogo da franquia, problemas na história que já estavam grandes ficaram gigantes. Mas pra provar meu ponto, vamos lá. No começo do jogo, o narrador cita que nesse universo, todos os games passados foram produzidos por um desenvolvedor indie. Mas aí vem o porém. Esse desenvolvedor criou os games por pedido da Fred Fazbear Pizza, o que significa que eles só mostraram o que eles quiseram. E agora fica para as pessoas que fazem teoria descobrir o que é história e o que não é. E como você deve imaginar, isso deu uma quebrada em toda a lore construída até aquele momento. Aí pra melhorar tudo, os caras lançam uma bomba. Uma literal bomba. E mais 3 livros, 4, 7, sei lá. Bem-vindos ao FNAF Security Breach. Um jogo perfeito, completo, sem bugs. Um ótimo fanservice, né não? Não tem como. Você sabe muito bem o que aconteceu. Agora que todos esses games foram resumidos, podemos olhar para o passado. Para ser mais exato, em 2012, The Desolated Hope foi um dos projetos antigos do Scott. RPG com uma história forte e mistério sci-fi. Você provavelmente nunca ouviu falar nele, e nem nos mais de 80 projetos descartados por Scott. Até porque, naquele momento, a maioria dos jogos feitos pelo Scott era apenas para seus familiares e outros afins. Mas The Desolated Hope não. Scott investiu tempo, produziu um estilo de arte impecável e uma gameplay não linear. Scott nunca foi fã de terror, mas sim de mistério. E esse jogo é isso. Secret Breach é isso. Um mistério sci-fi. 9 jogos, uma história. Uma história de terror, mas que foi trocando sua premissa. Isso ajuda a entender o porquê a história fica tão confusa, tão rápida. Além de Scott não esperar uma explosão de fãs tão rápida, o estilo de jogo que ele produziu não era o que estava acostumado a produzir. Então, de FNAF 1 a 9, ele foi mudando o lore aqui e ali, até chegar ao momento atual. A história original se modificou tanto que podemos considerar 2 timelines, a pré-FNAF 6 e a pós-FNAF 6. Vamos lá, a pré-FNAF 6 era baseada em um terror claustrofóbico, onde você não tem pra onde correr. Já após FNAF 6 você recebe spin-offs que ajudam na história e, é claro, os 2 jogos contraditórios entre aspas. Vamos em ordem. FNAF Help Wanted é uma mudança relativamente grande de gameplay. Você agora tá na pele do guarda. Você tá vivendo aquele momento. O terror ainda tá ali, mas o mistério de saber o porquê é muito maior. E agora é ele, Secret Breach. Essa é uma troca brusca. Você agora é livre. Você pode andar em todas as dimensões e montar a ordem dos acontecimentos. Uma gameplay não linear.
linear. Isso causa um choque e, é claro, ainda mais para aqueles fãs acostumados com a era pré-FNAF 6. Só que agora a mudança é clara. Isso não é mais um simples terror, é um free room, com mistérios a desvendar e, é claro, o terror ainda existe, mas não se compara ao que era antes. Tá, mas como a história influencia os games? Bom, se a história muda, os jogos têm que mudar para caber no estilo, que é o que tá acontecendo. O jogo tá basicamente se perdendo na história. A história foi feita como um terror e tá mudando para um mistério sci-fi, deixando o passado da franquia todo desarrumado com uma correlação quebrada entre as duas eras do FNAF. Cada dia surge uma teoria nova que muda o cenário. Basta você ver os vídeos do FNAF e o The Game Theories. Esses são os principais do cenário. Talvez isso mude com a chegada da DLC Ruin, que promete voltar com o terror, mas ainda em mundo aberto. O que resta agora é esperar e ver o que o futuro tem a oferecer.